Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Deni Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Deni Lambi, CEO e diretor executivo da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Antes de iniciar nossa jornada de hoje, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Lotenet Brasil, ative o sininho e nos siga também no nosso Instagram, @LotenetBR. Por áudio, estamos em todas as plataformas de streaming, só procurar por Jornada do Loteamento. E hoje nós vamos receber novamente a Raquel Barcelos. Já fiz a apresentação da Raquel na semana passada, que a gente tratou de nascimento do loteamento, então eu não vou fazer a apresentação. Então, para quem não assistiu na semana passada, vai lá, dá uma espiada, que eu fiz a apresentação da Raquel, agora quem vai fazer é ela. Bem-vinda, Raquel. Se apresente aí para o nosso público. Oi, gente. Meu nome é Raquel Barcelos, eu sou advogada atuante no setor de loteamentos há quase 20 anos aí. Estamos nessa jornada, né, nessa caminhada aí, de ver os aspectos jurídicos de loteamento, acompanhando as loteadoras aí no dia a dia. E junto com meu amigo, Deni, a gente está aqui trazendo alguns temas que são do nosso dia a dia. No episódio anterior, né, a gente falou o quão importante a gente estar junto aí com uma equipe multidisciplinar nessa jornada aí que é fazer um loteamento. E uma das figuras aí que a gente coloca é a assessoria jurídica desde a captação até o final, né? A gente já falou um pouco da importância disso. Então, eu estou aí nessa luta aí tem muitos anos, né? Eu e Deni somos colegas aí de muitos anos também, e estamos aqui juntos para falar de loteamento, tema que a gente adora. Vamos lá. Raquel, semana passada a gente falou a respeito do nascimento do loteamento. A gente tratou de vários aspectos, modelos, as leis, né, que hoje regulamentam chacreamento, que eu descobri que não é loteamento, que agora eu vou falar corretamente, então que chacreamento não é loteamento, loteamento com controle de acesso, condomínio fechado. Falamos da importância de fazer o contrato entre o loteador e o terrenista, o dono do terreno, e quais são os cuidados que ele tem que tomar. Aí nós concluímos que na semana passada que foi todos os aspectos jurídicos para nascer o loteamento. Aí nasceu o loteamento. E aí entra na fase que para mim é mais gostosa, que é a parte de venda, né? E aí vamos vender o loteamento e entra um aspecto jurídico aí que é o contrato de compra e venda de lotes, que é o nosso tema de hoje, né? E todas as vezes que a gente faz uma consulta, você fala, Deni, tem que tomar muito cuidado, os loteamentos não podem ser vistos da mesma forma, não dá para seguir um contrato padrão, tem que analisar todas as particularidades daquele loteamento. E aí você fez um comentário para mim aqui, antes da gente entrar no ar, que é: contrato de incorporação não é igual a um contrato de loteamento e é vamos dizer assim, um erro comum de acontecer no nosso mercado. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Então, diante da nossa conversa, né, inicial, no episódio anterior, a gente viu que dá para a gente explorar temas dos mais variados e hoje a gente está adentrando um pouquinho no contrato de loteamento. Primeiro, né, incorporação imobiliária é regida pela Lei 4591. Você construir um imóvel e prometer construir aquele imóvel, ele já está fracionado e você pode vender essa incorporação imobiliária. Então, nós estamos falando aí de um empreendimento regido pela 4591. No nosso mundinho aqui, a gente vai estar sendo regido pela 6766, Lei Federal 6766 de 1979. Loteamento, né, como a gente disse, é a origem de todo imóvel. Então, o arcabouço de lei é diferente, né? O legislador ele tem muito mais cuidado com essa extensão das cidades. A gente é regido pela questão da organização urbanística da cidade. Então, a gente tem que ver de forma diferente o contrato de compra e venda de um lote.
Quando a gente fala primeiro aí já se diferencia na legislação, uma é regida pela 4591, que é a incorporação imobiliária, que eu vou falar simplesmente aí de um apartamento, por exemplo, mas podia ser uma sala comercial. Um é regido pela lei 4591, o outro é regido pela lei 6766. O mundinho do loteamento é diferente, né? Ele tem que resguardar coisas diferentes para o consumidor, especialmente. A gente vai falar muito do consumidor, mas também a gente vai trazer alguns aspectos que o loteador tem que tomar muito cuidado. Mas vamos lá. Primeiro, o loteamento, ele traz algumas condicionantes no processo de licenciamento, por exemplo, ambiental, e no processo de aprovação. Muitas vezes tem algumas exigências que são colocadas nesses procedimentos que devem ser passadas para o contrato de loteamento. Por isso que não dá para falar que dá para pegar um contrato que foi feito para um lançamento há 6 meses atrás e usar ele agora. Porque quando a gente vai elaborar o contrato, a gente olha desde o primeiro pedido de diretriz até todas as exigências, inclusive das concessionárias. Tem algumas situações que são previstas nas DTBs de concessionárias, por exemplo, alguma obrigação que seja do próprio cliente, numa rede de esgoto, numa coisa assim, que a gente tem que trazer isso para o conhecimento do cliente. Então, é um contrato caso a caso. Além disso, né, no Brasil, em 6 meses, a legislação pode mudar. Né? Então, daí a gente já começa com esse cuidado de olhar para o contrato de loteamento de forma diferente do que o contrato de um apartamento, por exemplo. Tá? E assim, recentemente, 2, 3 anos atrás, nós tivemos a aprovação da nova lei de rescisões contratuais. E que houve, inclusive, uma modificação considerável, né, das regras que regiam a relação entre loteador e cliente. O que houve de progresso na sua visão em relação a isso? O que nós ganhamos com isso? Ganhamos nós, mercado de loteamento. Sim. Primeiro, essa lei, ela veio e ela alterou tanto a 4591 para as regras de incorporação, como ela alterou a 6766. Alterou para incorporação e loteamento. Então, assim, essa lei ela tem que ser dividida. A parte de incorporação não se confunde com a parte de loteamento. E aí, quando essa lei foi criada, a 11.386, todo mundo chegou e falou, nossa, agora veio as regras, pode fazer o desconto de até 25% ou até 50% se for regime de afetação. Isso é lá no negócio de incorporação imobiliária. Na segunda página. O nosso métier tá lá no finalzinho. Sabe? Então, assim, na hora que o mercado viu 25%, 50% e tal, peraí, não. Vamos lá para o loteamento, tá? Essa lei, ela é muito bacana para o setor imobiliário como um todo. Que a gente vivia, principalmente depois da crise de 2014, 2015, uma insegurança absurda. Porque não tinha lei que regulava quais eram os descontos que se podia fazer no caso de rescisão por inadimplência do cliente. Aí, quem decidia isso? O judiciário. E o judiciário, ele variava muito nesses percentuais. Você tinha decisões muito diferentes. Muito diferentes, assim. E tinham muitas vezes que tinham clientes inadimplentes que pediam a rescisão e não tinha nenhum motivo de rescisão por parte do loteador e que ele conseguia a devolução do valor integral corrigido, com correção, né? E isso tem que ser uma regra aplicada em outras situações. Nós vamos falar que essa lei, ela rege as rescisões no caso de inadimplência do cliente. Isso é muito importante colocar. Tem até algumas regras para inadimplência também do incorporador, não tem do loteador, mas tem algumas questões que estão do incorporador que estão sendo usadas para o loteador por analogia. Mas vamos falar, o que essa lei ela traz assim, de importante, assim, de mais macro? Assim? O que tem que constar no contrato obrigatoriamente e de forma clara? Então, tem uma instrução de como fazer o contrato.
tá? Não ele completamente, mas pelo menos as cláusulas obrigatórias. E também tem a regra da rescisão por inadimplemento do cliente. Eu vou chamar sempre aqui de rescisão, mas tem um termo técnico jurídico certo, mas eu não vou falar porque senão vai ficar muito juridiquês. Mas muita gente fala a lei dos distratos, né? Então, isso era uma demanda muito grande do mercado, né, dos empreendedores, porque ficaram na mão do judiciário, porque não tinha uma regra para aplicar na hora que eu tinha um cliente inadimplente, né? A única regra que existia é quando o contrato era regido pela lei de alienação fiduciária, então tinha uma alienação fiduciária registrada, e aí seguia-se a lei de alienação, a 9514. Que aí você seguia, aí depois a gente entra um pouquinho nisso. Sendo um contrato de promessa de compra e venda normal, você ficava à mercê do judiciário ou de uma boa negociação com seu cliente. Ou seja, o contrato de compra e venda, sem que ele fosse alienado, ele estava sujeito a uma determinação do juiz. Então, se houvesse qualquer tipo de discussão entre o comprador e o loteador, ia a julgamento e o juiz ia tomar uma decisão que, normalmente, o nosso judiciário ele acaba beneficiando o cliente e prejudicando o loteador. E a lei trouxe essa segurança para o loteador, definindo regras muito claras. Mas imagina, o cliente está inadimplente. Aí ele vem e fala, não consigo mais pagar, e tô passando, né, o país está numa crise, etc. Você não tem uma regra para falar para ele, a não ser a contratual. Gerou uma avalanche de ação judicial questionando esses percentuais, que iam de 10% a 25%, e algumas vezes até na totalidade da devolução, né? Então, você podia reter de 10% a 25%, que era a média que ficava, e algumas vezes até os juízes que entendiam que tinha que devolver tudo para o cliente. Então, isso foi péssimo para o mercado, péssimo. Então, essa regulação foi uma demanda muito grande e que veio trazer menos conflitos judiciais, porque agora você senta com o seu cliente, mesmo que seu contrato não preveja todas essas retenções, porque talvez o seu contrato está desatualizado, enfim, você pode conversar com uma base legal com o seu cliente. Ou seja, eu ia te fazer essa pergunta. Eu tenho um loteamento, tenho um contrato de compra e venda que não está dentro dessas orientações que a lei prevê, e eu tenho uma demanda judicial, ou seja, um cliente meu parou de pagar. Mesmo eu não tendo adequado o meu contrato ao que é orientado pela lei, eu estou seguro de que o judiciário vai entender dentro dessa nova lei? Sabe por quê? Assim, às vezes eu pego, claro que é raro, assim, cada vez mais eu vejo o profissionalismo, né, dos loteadores, mas em alguns casos eu pego loteamentos com loteadores com contratos muito fracos, do seu ponto de vista de segurança para o loteador. Eu alerto, inclusive, né, o loteador, mas alguns seguem com o contrato que eles tinham anteriormente, por uma questão de cultura empresarial. Vamos imaginar este contrato. Teve uma demanda judicial. Mesmo o contrato não está adequado à nova lei. Rege-se pela nova lei? Desde que seja um contrato firmado depois de dezembro de 2018. Ah, ok. Tá? Ok. Então, nós temos esse marco legal. Eu não posso impor uma regra, por exemplo, para um contrato que foi firmado antes de dezembro de 2018. Isso já está sedimentado no judiciário brasileiro. Então, a gente tem esse marco. O que é antes, nós estamos sem regras, né? Ok. Mas nada, na consultoria do dia a dia do loteamento, e que vem contratos anteriores a dezembro de 2018, o que eu aconselho os meus clientes loteadores? Sentem com seus clientes, mostrem a nova lei, mesmo que ela não seja automaticamente aplicável, ela é um parâmetro de negociação. Você não precisa falar, você tem que aceitar, eu vou te impor essa regra, mas é um parâmetro, e esse parâmetro ele foi criado
com base numa razoabilidade aí das coisas, dos negócios, das decisões judiciais, e tem toda uma formatação até de devolução bem bacana prevista pelo legislador. Então, não deixa de ser um mecanismo também de você conseguir uma conciliação ali, uma mediação com o seu cliente, que é o que a gente tem que estimular demais, porque ficar por conta do judiciário é cada vez pior, é cada vez mais lento, é cada vez mais superficial, infelizmente, as decisões. Então, é isso, sabe? Assim, tomar cuidado com esse dezembro de 2018 e tentar utilizar esses parâmetros até para os contratos anteriores. E na hora de se fazer um contrato agora, atual, né? Aí você tem que pegar a legislação e seguir a legislação, além de outras questões que precisam ser bem trabalhadas, que podem ser criadas como cláusulas contratuais, porque a lei ela também admite que algumas questões sejam tratadas pelas partes, tá? Mas, por exemplo, estabelecer uma multa em caso de atraso de obra, tá? No caso do loteamento, a lei ela fala que tem que se criar uma penalidade para isso. Ela não fala qual que é. Então, é importante prever isso, né? O advogado sentar com o loteador, ver o que é a prática de mercado, ver o que é razoável, para que também, na hora que se tiver um atraso de loteamento, tenha uma regra que também não pese para os dois lados. Ela seja equilibrada para o consumidor e da mesma forma que seja viável para o loteador. Tá? Perfeito. E quais são essas multas, Raquel? Como é que é as regras específicas da nova lei de distrato? Tá. Nós vamos passar por ela aqui. Eu vou passar aqui, vou fazer uma colinha aqui. Primeiro, do que o contrato necessariamente tem que constar. Então, nós estamos falando aqui de uma regra de elaboração de contrato. Legal. Né? Tá? Eu até acho super legal, Raquel, assim, a gente já trabalhou alguns loteamentos em que você desenvolveu os contratos de compra e venda. Eu acho muito legal, porque existe um padrão do QR, né? Que são as informações ali dos compradores, dos vendedores, da unidade, da forma de pagamento. E antes de trabalhar a minuta de contrato, existem as regras específicas da lei de distrato. Ou seja, você está deixando muito claro para o cliente, meu amigo, caso você venha ficar inadimplente comigo, as regras estão aqui, antes de entrar na alienação fiduciária. Sim, né? Sim. Isso é exatamente o que o legislador quer, que o loteador ele deixe de forma mais clara possível, sem o cliente precisar ler o contrato todo. O que vai acontecer? O básico do contrato tem que estar ali. E é muito claro mesmo. É muito claro. E ele tem que rubricar, ele tem que assinar, tem um campo de assinatura do quadro resumo agora, né? Então, assim, isso é uma exigência legal. Dentre essas regras do que deve constar no contrato, né? Inicialmente, que a gente está falando desse quadro resumo claro, assinado pelo cliente, eu tenho aqui, ó, preço total a ser pago pelo imóvel, valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa do seu beneficiário. Olha aí, o tanto que a gente trabalha nesse item, né, Dene? Quem que vai pagar, quem que vai receber, vai ter um contrato à parte, não vai ter contrato à parte, né? Então, a gente sempre deixa isso muito, muito bem feito, porque isso tem uma consequência lá na hora do distrato. Forma de pagamento do preço com indicação clara dos valores e vencimento das parcelas. Os índices de correção e, quando houver pluralidade, todos os índices. As consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução dos valores ao adquirente. Então, o que está falando aqui? Tem que prever o que acontece no caso de um distrato, que é o quê? Uma rescisão amigável, tá? O que acontece no caso de resolução? Resolução se dá uma rescisão por culpa de alguma das partes. Vou falar bem simplesmente.
Então, Se era o loteador ou o cliente. se é o loteador, Qualquer uma das partes. qualquer uma das partes. Então, eu tenho que prever quais são as regras ali no caso do cliente ficar inadimplente e quais são as regras no caso do loteador ficar inadimplente, tá? Então, essas penalidades, essas multas que podem ser, por exemplo, a multa pode ser de até 10% no caso de inadimplência do cliente, né? Aí... 10% sobre o que ele pagou. Não. Não? Não. Aí é a regrinha diferente do loteamento. Então, aí você fala assim, não, mas a lei não prevê, no caso de atraso de loteador, qual que é a penalidade? Não. Não. É a hora de você conversar com o loteador, saber o que é possível de remunerar, vamos falar assim, por um período esse cliente ficou atrasado e sem deixar de dar viabilidade no loteamento. Isso tem que ser previsto. Hoje a lei, ela pede isso. Mas ela deixou isso para o loteador. Mas então eu não entendi. Os 10% são penalidade para o loteador ou para o cliente? Para o cliente. Para o cliente. Para o cliente. Ok. Mas o que acontece? A lei na parte da incorporação, ela foi muito clara quando há atraso do incorporador. Tá? Ela trouxe qual foi o percentual que o loteador, que o incorporador paga a cada mês de atraso. E aí, depois dos 180 dias, o cliente ele pode rescindir esse contrato ou não. Tá? É uma decisão do cliente, mas tem uma multa lá estabelecida. Na parte de loteamento, não tem. Então, a gente tem que criar essa multa. Ele só diz que tem que ter. Só diz que tem que ter. No caso do inadimplemento do cliente, a lei de distrato ela já traz que você pode prever uma multa de até 10% do valor atualizado do contrato. Ok, se eu fiz uma venda de um lote de R$200 mil, que o cliente já me pagou R$60 mil, eu tenho R$140 mil de saldo devedor, mais a correção monetária que nós vamos desconsiderar aqui para facilitar o cálculo. Eu tenho condições de cobrar dele até 10% sobre esse valor. Sobre os 200 mil. E desconsidero que ele já pagou? Sim. Ah, é? É. Okay. A sua multa, para cálculo de multa. Ok. Né? Aí você vai, se ele te pagou 60 mil, você pode reter 20 mil. Então, você vai devolver para ele 40 mil. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a base de cálculo dessa multa é muito diferente. No caso da incorporação, não. A incorporação, ela vai de 25% a 50% do valor pago. Que era... Essa base de cálculo do valor pago era o que o judiciário utilizava, que ia de 10% a 25% do valor pago. Essa regra da base de cálculo permaneceu na incorporação e no loteamento não. No loteamento, você ficou com a base de cálculo o valor do contrato atualizado. Então, olha como que é diferente. Muito diferente. Mas existem outras penalidades também que podem ser cobradas, né? Sim. Que é... Esqueci o termo, mas é o tempo em que o cliente está de posse do lote, que paga-se uma... Fruição, isso. Como se fosse um aluguel, aluguel. Né? Exatamente. Então, assim, só acabando aqui as exigências para se confeccionar um contrato, né? A gente falou dessas consequências do desfazimento do contrato, antes da gente chegar nos descontos. As taxas de juros, a possibilidade de arrependimento ou não. O nosso conselho é sempre que o contrato de loteamento seja um contrato irrevogável e retratável, tá? E a lei de parcelamento de solo, ela dá esse respaldo para que seja assim. Isso é importante porque o que é o direito de arrependimento? É você simplesmente falar assim, não quero mais o lote. Né? E isso gera uma insegurança muito grande. Em qualquer prazo? Você pode, num contrato, prever que você pode arrepender. E o arrependimento é sem causa. Então, a lei, ela pede que você deixe claro no contrato se tem ou se não tem arrependimento. Né? Os contratos, para ter toda essa segurança do lançamento, do círculo, o círculo aí vital do loteamento econômico girar, você tem que ter uma cláusula de caráter irrevogável e retratável para a coisa fluir, né?
o prazo para quitação das obrigações, quer dizer, quando que ele tem que quitar as parcelas para ele, as informações sobre ônus que recaem sobre o imóvel. Nós vamos falar da questão do calcionamento. Legal. Aqui. É verdade, nós ficamos de falar disso. Perfeito. O número do registro do loteamento, ou do desmembramento, a matrícula, tal, e o termo final de execução das obras que você combinou com o município, que é o que a gente tinha falado no episódio anterior, né? Eu firmei um termo de compromisso com o município, junto com o meu decreto de aprovação ou algum outro ato de aprovação, que eu firmei um prazo com o município. Agora, a lei, ela falou assim, o cliente tem que saber esse prazo. Legal. E tá? é justo. É justo. Justo. E eu acho que é justo com o loteador também. Porque ali, quando ele faz isso com o município, por mais que seja maior do que comercialmente seja atrativo, é para espelhar a realidade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que também acontece nas nossas operações. Vamos imaginar que o loteador, normalmente, ele vai combinar com o município o prazo máximo, que atualmente é de 4 anos. Na 6766, né? Que foi a atualização da 6766. E aí, ele acredita que ele vai executar com muito menos prazo e comercialmente é importante que seja declarado que é com menos prazo. Como é que você orienta que seja tratado disso no contrato? Tá, a gente tem muito essa questão lá no escritório, nos lançamentos. A obrigação legal é de constar o prazo com o município. Então, esse não tem jeito de a gente sair fora dele. Ele vai ter que constar, tá? E aí, você vai ter um outro prazo menor, que é o seu prazo de compromisso com o cliente. Então, diante dessa obrigação que você colocou a ter com o cliente, que é entregar antes do município, e esse vai ser o prazo para uma eventual multa, para algum dano que o cliente sofra, para ele impor uma resolução por culpa do loteador. Então, é importante ver que a obrigação de constar o prazo com o município, ela tem que constar de toda maneira. Mas se você faz um prazo menor com o seu cliente, esse prazo é um combinado ali que tem que ser cumprido com o seu cliente. Mas aí consta no contrato. Tem que constar no contrato. Tem que constar no contrato. Mas é um pouco arriscado, né? Assim, depois que veio a lei, a gente tem instruído os nossos clientes a utilizar o mesmo prazo com o município. A gente sabe que é de praxe, né? Às vezes diminuir esse prazo, porque comercialmente é importante e é viável realizar a obra com um prazo menor. Mas eu acho que essa folga, essa clareza, essa transparência que a gente falou, que muitas vezes é uma resistência, né, dos loteadores, depois ela dá um conforto. Porque se você entregar antes, ótimo, maravilhoso, né? E não tem jeito. Aquela informação com o município, ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Ela pode até servir, né, para alguma defesa de algum argumento de atraso com o cliente. Mas, como a gente está tratando de direito consumidor, é bem possível que, numa discussão de que prazo que valha, o prazo menor é o que vai valer para o cliente. Não quer dizer da sua obrigação com o município. Ok. É bom uniformizar. Tá. Né? Me surgiu uma outra dúvida comum. Vendemos os lotes e está em processo de construção, está em obras, né? O loteamento está em obras. O cliente não tem posse. É uma posse precária. O termo é correto? Não, nem posse precária ele não tem. Nem posse precária ele tem. Não. Ele não tem posse. Ele não tem posse. Perfeito. Aí a gente tem instruído alguns loteadores a estabelecer um percentual mínimo de pagamento para que seja passado a posse permanente para o cliente. Estou chutando aqui, 35%, 40%. Aí depende realmente do quanto que o loteador quer se resguardar nesse aspecto, né? Então, o loteador, enquanto ele está em obra, ele não dá posse, o cliente não tem posse, e entregou a obra. O que é a posse precária? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, condição para a posse é o cliente poder aprovar a obra dele na prefeitura. Como que ele aprova a obra dele na prefeitura? Depois que o loteamento é recebido pelo município.
Quando é Então, liberada a LO. exatamente, TVO, LO, LO. se o licenciamento for mais complexo. Então, depois disso é que ele vai poder ter o alvará dele de obra, que ele vai poder exercer a posse dele. Uhum. Então, essa é a primeira condição. O loteador pode impor outras condições? Claro que pode, né? Nós estamos falando aqui de uma livre negociação. Então, é importante para ele impor um certo percentual de pagamento para dar a posse? É importante, sim. Eu acho que é importante, sim. E aí eu já vi desde 20% a 50%. Por que isso? Porque à medida que você dá a posse ao seu cliente, numa eventual inadimplência, a retomada é um pouco mais complicada. Principalmente se ele já começa a construir. Aí nós vamos para um outro viés. Se o contrato for de alienação fiduciária, se o contrato não for de alienação fiduciária. Então, sempre essa questão da posse tem algumas condicionantes contratuais que são importantes, né? Essa questão do percentual de pagamento, a constituição de uma alienação fiduciária para dar posse é uma coisa comum também de se ver. Né? Uma coisa associada à outra, né? Um pagamento mínimo de percentual e para que eu possa liberar, eu, loteador, possa fazer liberação para sua construção, você vai no cartório, faz o registro e aliena o bem. Isso. Né? Que aí parte para uma lei que dá mais segurança ao loteador. Exatamente. Porque aí, na lei de alienação fiduciária, todo o procedimento, vamos falar assim, entre aspas, de retomada do lote, que não é uma retomada, eu vou explicar, ele é feito dentro do cartório. A gente não vai para o judiciário. E graças a Deus, o judiciário cada vez está reconhecendo mais essa aplicabilidade da lei de alienação fiduciária fora do judiciário. Cada vez mais a jurisprudência está tirando o judiciário quando o contrato tem previsão de alienação fiduciária, sabe? Mesmo não registrada. Tem algumas decisões em que a alienação fiduciária, que mesmo não registrada, é regida pela lei de alienação fiduciária. Ou seja, o cliente fez um contrato de compra e venda, tomou posse efetiva do lote, construiu alguma coisa em cima do lote, só que ele não fez o registro, ele não alienou bem. Mesmo assim, está se entendendo que tem que ser regido pela lei de alienação. Tem algumas decisões Muito bom. de São Paulo, já assim, sabe? Mas são decisões esparsas, mas elas dão um norte para a efetiva aplicação da lei de alienação fiduciária. Porque a alienação fiduciária, ela só é constituída com o registro. Tudo que está escrito e que não está lá na matrícula, a gente considera que a alienação fiduciária ela não foi efetivada. Então, todo o trâmite que é previsto ali na lei de alienação fiduciária, você só vai poder aplicar depois dela registrada. Por isso a importância, Dene, da gente colocar alguns mecanismos contratuais do próprio loteador poder registrar esse contrato. Entendi. Sabe? Então, interessante. E são muitos detalhes num contrato de compra e venda de loteamento. Um deles é esse, né? É você dar essa possibilidade do loteador registrar esse contrato para ele utilizar o mecanismo da lei de alienação fiduciária. A gente tem, infelizmente, um problema aqui em Minas Gerais, que não é assim na maioria do país. Né? Isso é ótimo, a gente está falando aqui com pessoas de outros estados. Então, vale essa orientação de ter essa cláusula de poder registrar o contrato no lugar do comprador, né? Arcando com isso, colocando na parcela, etc, etc. Porque na maioria dos estados do Brasil, o próprio contrato é registrável. Aqui, em Minas Gerais, o próprio contrato não é registrável. Você tem que passar ele para uma escritura pública e aí depois registrar ele. Então, aí dificulta para o loteador fazer essa ação, porque ele tem que passar por uma etapa de escritura. Se o cliente não quer registrar o contrato, quanto mais reassinar uma escritura de alienação fiduciária, tá? Então, são esses mecanismos aí que a gente tem de contrato na parte de alienação fiduciária.
Peraí, a gente estava falando da necessidade de... Peraí, corta aí. Só para a gente acabar esse tema aqui do que consta aqui, peraí. Então, Dene, voltando aqui, a gente passou quais são as exigências da Lei 6766, depois da Lei 13786 de 2018, para a gente constar no contrato. São exigências do contrato. Então, a gente passou por todas elas, tá? Então, eu vou ter que fazer um quadro resumo, com clareza, com letras boas de ler, alguns pontos em negrito, não sei o quê, e o cliente assinar lá embaixo. Isso aí dá clareza e transparência ao contrato. Pessoal, é só para vocês entenderem o quanto que isso é importante. Antes desta determinação, né, na nova lei de rescisões contratuais ou de extrato, toda vez que a gente fazia um lançamento, a gente ia fazer as assinaturas de contrato, basicamente era o cliente assinar a minuta de contrato, né, e rubricar o QR, né, que era fazia parte integrante do contrato. E com essas novas determinações, existe um cuidado grande que tem que se ter, que é assinar no final do QR, ou seja, existe o QR, existem as definições da nova lei de distrato, em que o cliente tem que dar ciência a isso, no final disso, e além disso, ele tem que rubricar a minuta de contrato e assinar lá no final a minuta de contrato. Exatamente, né? Exatamente. Que é gente, o maior patrimônio do loteador é a carteira de recebíveis. E o que garante essa segurança, claro que é uma boa venda, com políticas comerciais claras que façam com que exista um cliente saudável para pagamento, mas um instrumento jurídico e de segurança para o loteador, para ele poder receber, que é o grande ativo do loteador. E aí, pegando o seu gancho aí, Dene, esse ativo, ele serve muito para uma captação de recursos. E um contrato que segue a lei, dependendo da instituição que você for, recurso, ele é verificado. E se você tem um contrato de alienação fiduciária registrado, aí a sua possibilidade de captação e de captação com mais vantagens, né, no mercado, ela aumenta ainda. Então, o loteador ele tem que pensar nisso também. Toda hora fala-se em alienação fiduciária e parece que é um bicho de 7 cabeças, mas tem também as vantagens de se fazer. E dá para fazer... O bicho de 7 cabeças basicamente é pelo custo que o cliente vai ter, né, Raquel? E coloca isso lá no preço, enfim, criatividade é que não falta para os loteadores, né? Cria uma equipe para fazer esses registros. Parcela em 10 vezes para o cliente, existem vários instrumentos. E as grandes loteadoras fazem isso, né? Elas, no plantão lá delas, elas colocam pessoas específicas para isso. Eu já vi colocar cartório de notas. Já fiz isso em lançamento, né? Dentro do loteamento, dentro do lançamento. Exato, porque em Minas Gerais a gente tem esse problema de precisar a alienação fiduciária ser constituída através de escritura pública, para depois ser levada a registro. Então, tem formas e formas, né? Raquel, deixa eu explorar então um pouco mais esse assunto, porque eu vou fazer o advogado do diabo. O loteador fez o contrato direitinho, ou seja, seguiu todas essas orientações, o contrato dele está bem redigido, o cliente assina, vende, ele está satisfeito. E aí, por um descuido qualquer que seja, não houve por parte do loteador um monitoramento a respeito das construções que estão acontecendo dentro do loteamento. E aí mesmo um cliente que não fez a alienação colocou uma benfeitoria, começou a construir no lote. E aí ele para de pagar, ok? Ou seja, não está alienado, o cliente parou de pagar. Qual o procedimento que o loteador deve tomar? Ou seja, eu peguei pior dos casos. Sim, né? sim, mas isso acontece, né? Nós não estamos criando nenhum cenário, não, isso acontece, né? Primeira coisa, não foi dada posse. A posse, geralmente, no contrato, ela é prevista de ser concedida formalmente. Vou mandar uma carta com aviso de recebimento, tem uma cláusula prevendo isso. Então, eu consigo comprovar muito bem que o cliente não tem a posse. E, geralmente, ele começa a construir antes do loteamento estar pronto. É uma invasão, né? Como vamos falar assim. Se o loteador consegue identificar essa obra bem no início mesmo, está começando a subir alguma coisinha ali. O Código Civil, ele dá
uma autonomia do loteador, ele próprio se reintegrar na posse imediatamente, tá? Isso é uma coisa muito cautelosa, tem que ser muito bem feita, mas todo proprietário, ele pode se reintegrar na posse ele mesmo, se ele conseguir, é claro, se ele identificar imediatamente aquela situação. Então, se você está começando um murinho ali, está começando uma lajezinha ali de uma casa, é a hora de entrar. É a hora de entrar. E aí, é muito delicado falar isso, porque cada situação ela é verificada pela agente do jurídico com muito cuidado, tá? Porque a lei ela não te dá tanta clareza de quando fazer e de como você pode fazer isso. Então, tem que ter muito cuidado para fazer. Mas, em determinadas situações, é possível fazer. Ah, não é possível fazer. E às vezes necessária, né, Raquel? Porque, imagina, se o loteador ele não toma uma atitude nesse momento, ele está dando uma mensagem para os demais clientes que existe uma possibilidade de que isso seja desrespeitado. Acho que tem que tomar muito cuidado mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Ah, não é possível fazer isso, a pessoa ela já subiu a casa dela toda, já está morando lá. Primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência, né? E identificar o que a gente chama de turbação da posse, tá? Então, ele está entrando num terreno em que ele não tem posse. Isso te dá o direito de, primeiro, rescindir o contrato por descumprimento contratual. Unilateralmente. Eu posso dizer assim, estou te mandando uma notificação e está rescindindo o contrato. Não? Esse é um caso delicado, tá? Essa rescisão é de resolução unilateral. Hoje ela está melhor compreendida para a gente utilizar uma rescisão unilateral. Mas ainda são passos muito novos, porque tem hoje uma legislação que aceita um pouco melhor isso. Mas a maioria dos casos a gente vai ter que partir para uma ação de rescisão contratual junto com uma reintegração de posse, com um pedido liminar de reintegração de posse. E a maioria dos juízes, eles dão uma liminar, tá? É uma liminar difícil de cumprir e tal, vai ter avaliação de benfeitorias, enfim, mas dá para cumprir. Mas a gente está falando de um processo judicial. Aí você fala assim, o que eu faço? Não tem jeito, loteamento tem que ser cuidado, loteamento tem que ser olhado todo dia, loteamento começou a ter uma movimentação, tem que movimentar, não adianta a gente do jurídico só dar a solução do que fazer formalmente. A gente também tem que ver que às vezes são questões práticas que fazem parte até da nossa assessoria. Né? Ter uma pessoa cuidando do loteamento, né, dependendo do loteamento, isso tem que ocorrer, não tem jeito, isso faz parte do negócio, porque pode acontecer, sim, um processo de invasão e que você começa a ter uma comunidade ali sem você querer, e acontece mesmo, e aí é difícil, tirar uma ocupação grande é difícil. Nós tivemos isso, lembra? Tivemos isso. Já tive algumas, já tive uma bem complicadinha que a gente teve que fazer quase que uma parceria com a polícia para a polícia ajudar a desocupação e com toda uma estrutura para tirar tudo das pessoas e levar para um lugar que fique guardado. Enfim, foi uma operação muito difícil que demorou 6 meses para estruturar o cumprimento de uma liminar. Então, esse cuidado, por mais que gere um custo aí, ele evita muito, muito problema e muito custo muito maior no final, né? Então, isso é uma questão que você tratou aí da benfeitoria importante, sabe? Legal. Bom, e aí se houve alienação fiduciária, a lei é muito clara a respeito de quais são os procedimentos que têm que ser feitos e muito mais segurança para o loteador. Exatamente, porque a lei de alienação fiduciária é o seguinte, eu vou no carro, meu cliente ficou inadimplente por um período de carência que vai ser definido no contrato, geralmente a gente coloca 3 parcelas consecutivas ou não para seguir a lei
de parcelamento de solo. Então, ultrapassado esse prazo de carência com inadimplência, você chega no registrador, no cartório de registro de imóveis mesmo, e fala que quer notificar o seu cliente para ele pagar, e nesse caso em 15 dias, no cartório de registro de imóveis. Se ele pagar, ok, o contrato continua, beleza. Se ele não pagar, a gente fala que consolida, volta a propriedade para o loteador. Porque tem uma diferenciação de propriedade fiduciária, na alienação fiduciária, mas eu não vou entrar muito nesse juridiquês aqui, não. Mas, bem sinteticamente, o cliente não pagando, a propriedade plena, ela volta para o loteador. E aí, qual que é o procedimento? É um procedimento de leilão. Então, o loteador, ele tem que tirar um pouco essa figura que ele tem, que eu vou retomar o lote. Não. Você vai poder leiloar o seu lote. Então, o lote, ele vai para leilão, aí pode ser um leilão extrajudicial e tudo. Então, o procedimento, você imagina, a gente sai de um judiciário, a gente sai de ter que ter uma liminar ou não, porque pode não ter uma liminar, né? E a gente vai para um procedimento cartorial de de resolução dessa inadimplência, que é o lote volta para o loteador, ele leva esse lote a leilão, esse lote, se no primeiro leilão ele não atingiu o preço lá que foi estipulado, faça um segundo leilão e ele pode ser vendido pelo valor do débito mais as despesas todas que tiveram, até mesmo o que tiver devendo de imposto, de taxa associativa ou taxa de condomínio, etc., mas todas essas despesas que incidiram para esse procedimento, ele pode ser vendido. E aí está extinta a dívida. Aí a questão da benfeitoria fica resolvida. Então, assim, é um procedimento muito mais simples. Ele não é trabalhoso? Não, ele é trabalhoso. Porque tem que voltar o bem de novo a registro em nome da SPE, do loteador. Mas a efetividade disso é muito interessante. Quando você tem um leilão, já com a consolidação da propriedade voltada para o loteador, o dinheiro aparece. Tá? Agora, quando está na justiça, o dinheiro não aparece. É impressionante. Então, assim, a efetividade da alienação fiduciária, ela é diferente, sabe? Porque não tem como fugir. Tem como fugir, né? E aí, a lei de alienação fiduciária, ela ainda fala que se o cliente estiver na posse do imóvel e ele não sair voluntariamente, por conta do leilão, você tem direito a uma liminar. Então, não tem que sair da cabeça do juiz se você tem requisito ou não de liminar. A lei já estabelece uma liminar para você ser integrado na posse. Então, tem os percalços? Tem. Tem as dificuldades? Tem. Mas o caminho, ele é mais delineado do que o caminho judicial. Legal. Né? Então, assim, esse contrato, às vezes, complexo da alienação fiduciária, esse procedimento, essa operação que o loteador tem que montar para fazer a alienação fiduciária ocorrer, porque aí o cliente vai ter que pagar um pouco, vai ter que despender um valor para comprar o lote, além das parcelas iniciais, que são os custos, né? Mas se fizer uma operação redondinha, no final vale a pena, tá? É prática, assim, né? Assim, é o que a gente vê na prática. Legal. Que é um procedimento bem, enfim, simples e que dá segurança. Eu estabeleço um contrato que tem que estar muito bem redigido, como você colocou, seguindo as orientações da nova lei de distrato e com alguma cláusula em que é dado a posse ao cliente após o pagamento de um percentual específico, desde que ele faça alienação fiduciária. Faz com que tenha uma segurança jurídica muito maior. Exatamente. Legal. Não, pode não fazer alienação fiduciária? Pode também. É melhor não fazer? Não tem receita de bolo, né? Não, depende do volume da operação, depende do perfil do público. Depende do perfil do loteador. Às vezes o loteador, ele é acostumado ali a gerir o seu cliente no dia a dia, e ele gere muito bem, né? Então, tudo depende dos dois lados, das circunstâncias de cada lado. Não tem receita do que é melhor e do que é pior. Não. Legal. Vamos entrar no assunto de caução.
lotes calcionados. E aí? O loteador fez lá na parte de aprovação do projeto, ele fez uma estimativa de custo de obra, ele leva essa estimativa de custo de obra à prefeitura, à Secretaria de Obras normalmente, a Secretaria de Obras fala assim, perfeitamente, seu custo de obra equivale a 40 lotes do seu loteamento, né? E aí esses lotes são calcionados. E como é que isto é resolvido na parte do contrato de compra e venda? Tá, vamos lá. Primeiro, cada legislação municipal ela estabelece regras de garantia, tá? A lei federal ela fala só que você tem que prestar uma garantia, ela não fala quais são as modalidades de garantia. Então, parênteses, que pode não ser lote. Pode não ser lote. Pode ser um seguro. Pode ser um seguro. Muito legal. Tá? As legislações municipais, elas regram quais são essas modalidades de garantia que ela vai aceitar. Tem municípios que já prevêem o tipo de garantia que vai ser. Se vai ser uma garantia que a gente chama de real, que é sobre o imóvel, ou vai ser uma garantia de fiança, de seguro garantia de obras feitas por uma seguradora, enfim, outras modalidades de garantia. E tem alguns municípios que, mesmo não prevendo na legislação municipal outras garantias, eles aceitam outras garantias, tá? Vamos no famoso calcionamento de lote. Mas deixa eu te fazer só uma pergunta. E aí é uma dúvida mesmo, que eu nunca participei disso especificamente. Foi definido que são 40 lotes. Quem escolhe os 40 lotes? É um acordo. Loteria. É uma acordo. Não, é acordo? É um acordo. Eu vejo muito o loteador propondo os lotes e o município aceitando ou não. Ou fazendo uma troca aqui, uma troca lá, sabe? Assim, eu vejo isso com muita tranquilidade. Nunca foi um ponto de aprovação que seja um ponto complicado. Complicado nesse aspecto. Não é um ponto complicado. Foi até interessante se observar, porque voltando na memória que eu nunca vi assim, um problema grande na hora dessa definição. Casualmente eu estou com um lançamento no Rio de Janeiro, em Macaé, que, cara, a prefeitura pegou os melhores lotes. O melhor ponto do loteamento é exatamente os lotes calcionados. E, se eu não me engano, estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que é isso mesmo, a prefeitura não permite a venda de lotes calcionados. Tá. Não posso vender. Né? Então vamos lá. Calção, a gente fala muito calção, mas a calção é um modo geral de falar garantia de lotes, né? Mas existem, vou falar assim, de duas principais modalidades de calção de lotes, que é a hipoteca e a alienação fiduciária. Que é você dar em hipoteca aquele lote para o município ou você dar em alienação fiduciária aquele lote para o município. Se a gente estiver falando em alienação fiduciária para o município, esquece venda. Não tem venda. A alienação fiduciária ela não permite a venda pelo instituto que ela está inserida. Tá? Mas há necessidade de transferência desses lotes para a prefeitura? Sim. Ah, é? É. Ela fica com a propriedade fiduciária daqueles... a propriedade fiduciária daqueles lotes. Então, na hora que você registra uma alienação fiduciária, a gente fala que a propriedade ela se desdobra, tá? Então, primeiro a propriedade ela passa... Ela é do loteador, né? Plena. Aí você passa... Eu não vou ser muito juridiqueza aqui, não, mas é como se você desmembrasse uma parte da propriedade, ela fica ali com o município, que se você inadimplir sua obrigação, ele consolida a propriedade. Ele passa para o município. Aí fica plena. E essa alienação ela acontece no ato da aprovação? Esse procedimento, não? Ele tem que ser registrado. Tem que ser registrado. Tem que ser registrado. Quando eu vou a cartório registrar os lotes, eu falo assim, o exemplo que eu dei, esses 40 lotes, por favor, aliena a prefeitura. Exatamente. E vai ser ou um instrumento particular de alienação fiduciária, no caso dos estados que autorizam, ou vai ser uma escritura pública de alienação fiduciária para o município. Isso é novidade. Muito legal. Eu já vi aqui fazendo em Minas Gerais. E aí você esquece venda de lotes. O instituto não autoriza a venda de lotes. Aí a gente parte para um outro mecanismo, que é a hipoteca, né?
A hipoteca, em tese, qualquer cláusula que proíba a venda de bem hipotecado, ela é nula. E é isso que a gente briga nos municípios. Então, se vai fazer hipoteca, então eu posso vender, porque a lei proíbe que você proíba, tá? Mas isso não quer dizer que os municípios não vendem. Que eles entendam isso. Aí a gente trabalha. O problema que a gente enfrenta... Aí a gente trabalha, né? Então, a gente vai trabalhar com o município essa parte do jurídico aí. Que, infelizmente, a maioria das prefeituras não tem um corpo técnico, muitas vezes, que possa compreender, né? Exatamente. A lei. Então, vamos no melhor do cenário, que sai uma escritura, porque a hipoteca é escritura mesmo, sai uma escritura de hipoteca, designando aqueles lotes ali como garantia da infraestrutura do loteamento. Eu vou ter um ônus de hipoteca sobre os lotes, sobre as matrículas individuais dos lotes. Aí eu tenho que trazer isso para o contrato de compra e venda. Eu tenho que deixar claro para aquele cliente que está comprando aquele lote calcionado que o lote dele está hipotecado para o município. Tá? Então, é isso que a lei exige aqui. Se o lote tiver ônus, eu tenho que trazer. Aí, você fala assim, não, mas eu já vi, Raquel, um tanto de aprovação falando lotes calcionados, calção de lotes. É muito usado ainda. Eu estou falando assim, as coisas estão se aperfeiçoando, que cada vez menos eu tenho visto a palavra calção em aprovações, em registros de loteamento, porque o que a gente via era o seguinte, estava lá a matrícula mãe, registrava o loteamento, listava os lotes, as áreas institucionais, as vias públicas, lotes calcionados, tananana, e pronto. Aí tinha a dúvida, pode vender, não pode vender, não sei o quê, e aí vai o cuidado na hora lá do termo de compromisso, que eu firmo com o município. Às vezes não se fala nada estrategicamente, ou às vezes se fala que pode vender sim, tá? Desde que o cliente fique ciente, é uma coisa que você pode negociar ali com o município. E outro cuidado também, sempre prever o descalcionamento proporcional à medida que as obras forem sendo executadas. A gente até saiu um pouco do contrato de compra e venda aqui, voltou não, mas é super importante. Lá do termo de compromisso, né? Mas isso é importante. Então, aí vai o cuidado ali na hora de... O loteador tá doido para soltar aquela aprovação. Aí, tem que passar para advogado ainda olhar negócio de termo de compromisso? Senta o pau, né? Nem vamos aprovar esse negócio, vamos vender de uma vez. Não, chatura! Mandar isso lá para Raquel vai inventar um tanto de moda, não sei o quê. Mas é isso, né? É o descacionamento proporcional, é a venda de lote. Sabe, são esses detalhezinhos que a gente vai na prática pegando e vivendo essas circunstâncias posteriormente que a gente fala, não, vamos lá no termo de compromisso, tá? Então, isso é importante. Então, acho que a gente fechou aqui, a gente voou um pouquinho aqui, mas foi bom? Mas super importante, sobre calcionamento de lotes. Então a gente viu aqui os requisitos de um contrato de compra e venda de loteamento, tá? E aí você veio e me perguntou a questão dos percentuais de retenção e o que eu posso descontar do cliente, né, no caso de rescisão. Aí vem essa legislação de 2018, né, a 13786, e me traz o regramento de loteamento, completamente diferente da incorporação, né? Então, aí você vem aqui, cliente inadimplente, é muito bom colocar isso. Nós não estamos falando de outra hipótese de rescisão, é a hipótese em que o cliente está inadimplente. É isso que era a demanda do mercado imobiliário. O que eu faço com o cliente que para de pagar? E que estava tendo as decisões de 10% a 25% na justiça e parando aqueles lotes em estoque, porque ficava lá para decidir pelo juiz. Aí 2 anos para a sentença, mais 1 ano para tribunal. A gente viveu a crise, foi 2014, né? 2014, 2013, que, cara, as grandes loteadoras elas sofreram absurdamente, assim, índices de rescisão, percentuais de rescisão absurdos, inadimplência, e como não havia uma lei que protegia o loteador a respeito disso, um monte de loteadoras grandes tiveram problemas enormes financeiros, né? Exatamente. E aí veio a lei e trouxe as regrinhas que se pode descontar no caso de inadimplência de cliente, que é
se tiver ocorrido a posse, né, se você já tiver dado a posse para o cliente, e a gente defende que é posse de lote, independente se ele vai lá passear ou ele vai construir a casa dele. Ele tem a posse, ele pode fazer o que ele quiser. Mas aí, para que seja dada a posse, como você disse, eu tenho que ter um instrumento que diz, cliente, a partir de agora, você tem posse. É importante. É importante, por né? Por causa da fruição. Entendi. É importante. É muito importante. Eu não, te confesso, eu não vejo esse procedimento nos clientes que eu atendo. A gente passa esse modelinho. Muito legal. Porque isso reflete na questão do IPTU. Eu ia entrar nesse assunto daqui um pouquinho, do IPTU. Então, assim, o que se pode fazer? Cliente inadimplente, eu vou lá, notifico ele, ele tem posse, tá? Então, nós estamos falando que num contrato que não está registrado sob alienação fiduciária. Nós estamos falando de um contrato sem alienação fiduciária. Eu posso descontar até 0,75% de fruição mensal, desde quando eu dei a posse até quando ele te devolver a posse. 0,75 sobre o quê? Sobre o valor do imóvel. Valor do imóvel. Isso é como se fosse um cálculo de aluguel, tá? Sobre o valor atualizado do contrato, tá? A lei foi muito sábia em sempre trazer essa atualização. Ela é boa para um lado e é ruim para um lado, mas para os dois lados vale a atualização. E a atualização é o índice utilizado no contrato. O índice utilizado no contrato. Tá. Se eu utilizei IGPM, vai ser GPM. Se eu usei IPCA, IPCA, qual o índice utilizado? Índice de atualização, né? Não os juros remuneratórios, que vai ser 1%, que vai ser 0,5%, 0,75%, enfim. Sempre o índice de atualização principal do contrato, né? Tá. Então, se dei posse, eu posso tirar a fruição mensal, fazendo o cálculo, né? Então, naquele exemplo nosso lá de 200 mil, que pagou 60 mil, né? Uhum. E ele tiver com posse, você tira 0,75 mensal dele, você pode estabelecer uma multa penal de até 10% do valor do contrato, tá? E essa multa penal, ela já está abarcando as suas despesas administrativas. É importante colocar isso. Não dá para colocar mais coisa, não. A lei fala que ela já vai abarcar essas despesas que você está tendo com a rescisão. 10% do valor do contrato autorizado. Aí, voltando lá na incorporação, lá é 25% a 50% do valor pago. Então, é muito diferente. Aí, você pode reter os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente, se ele tiver alguma coisa, né, pendente aí, que ele pagou atrasado. Os débitos de imposto, né, IPTU, se tiver... Taxa de condomínio. Tudo que tiver despesa e que tiver em aberto, você pode reter. Então, é bom, se é um loteamento com acesso controlado, ir lá ver na associação se tem débito de associação, né, em aberto. Comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do imóvel, né? Então, aí, vamos pensar, comissão de corretagem. Você vai poder reter do cliente se o loteador é que pagou a corretagem, né? Então, se o cliente pagou e está muito claro lá no contrato que ele pagou a corretagem, a gente fez um contrato bonitinho de corretagem, não sei o quê, é considerado, desde que feito com muita clareza, é considerado como um contrato apartado e ele correu o risco de fazer um contrato de corretagem e depois perder esse dinheiro. Pessoal, só para esclarecer para quem não está acostumado com esse procedimento, né? Existem basicamente duas formas de pagar a comissão, né? Uma forma o cliente ele paga o valor do lote integralmente para o loteador, ou seja, vamos pegar esse exemplo de R$200 mil, ele paga integralmente para o loteador obviamente se resguarda no momento em que há o contrato assinado por parte do cliente, né? Ou seja, a venda está efetiva, está faturada, ele pede à imobiliária que emita uma nota fiscal para que ele possa efetuar o pagamento daquela comissão. Então, é uma forma, né? A segunda forma, que inclusive é a forma que a gente mais utiliza nas nossas operações, você tem dois contratos. Você tem o contrato de compra e venda, que define claramente, que é o que a lei pede, claramente qual é o valor do lote, qual é o valor da comissão.
Então, o valor do lote tem que ser o valor total, tem que ser o valor do lote mais o valor da comissão. E um outro contrato, que é um contrato de prestação de serviços imobiliário. Ou seja, é um contrato em que o cliente é que efetua o pagamento da comissão para todos os profissionais envolvidos naquela venda, né? Então, tem essas duas formas. Você está comentando que, independente da forma, o que a lei define é que você tem que ter essa clareza do valor dos honorários, né? Da comissão. E se for o loteador que está arcando com a comissão de corretagem, é uma despesa que ele está arcando, quando o cliente ficar inadimplente e tiver uma rescisão contratual, essa despesa pode ser abatida do valor a devolver para ele. Mesmo que isso não conste no contrato? Não, tem que ser. Tem que ser sempre. Tem que ser, entendeu? Perfeito. Então, a cláusula da corretagem, ela tem que ser perfeita, tá? Então, assim, a gente foi uma vitória essa questão no STJ da corretagem de distinguir os dois contratos, mas o que o STJ falou? Isso tem que estar muito claro no contrato. Então, nós estamos lá na retenção. Então, tiramos a fruição, tiramos a multa de até 10%, tiramos as despesas com o imóvel, IPTU, tarará, comissão de corretagem, desde que integrada. Então, esse é o kit que eu posso descontar do cliente. Loteamento. Nosso mundinho de loteamento é esse aí, tá? Aí, a lei, ela traz uma coisa muito bacana que eu acho que foi uma vitória que o setor de loteamento teve, diferente do setor de corporação, que é como pagar essa retenção. Esse valor depois da retenção, né? Desculpa, essa sobra, né? Vamos falar assim. Que isso faz com que esse círculo econômico do loteamento ele fique vivo. Que o loteador ele não fique penalizado, e os clientes adimplentes, principalmente, né? Eles não ficam penalizados com inadimplência grande de clientes. Então, a lei prevê o seguinte, o loteador ele tem 12 parcelas, ele pode pagar até 12 parcelas para o cliente, em até 12 parcelas para o cliente. E quando começa esse parcelamento dessa sobra depois da retenção? Primeira hipótese, o loteamento não está entregue e você tem lá no contrato uma data prevista de dezembro de 2022. Então, você começa a pagar o seu cliente 180 dias depois dessa previsão. E se o loteamento estiver pronto, você começa a pagar a partir da rescisão. 12 parcelas. 12 parcelas. Então, pegando o exemplo, o cliente que tinha um lote de 200 mil, que pagou 60, né? Sim. Está inadimplente. E aí nós fizemos todos os cálculos, desses 60 nós vamos reter 30. Eu tenho que devolver 30. Tá. Eu estou com loteamento em obras, eu não vou devolver nada para ele. Eu vou esperar o término das obras, mais 180 dias e pago esses 30 em 12 parcelas. Exatamente. Perfeito. Está pronto, eu rescindi o contrato com ele. Eu automaticamente começo a pagar a primeira parcela. Exatamente. Legal. E isso, né, alivia, Nossa. isso faz a coisa fluir, né? Então, Fluxo assim, de caixa. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Privilegia. Olha a sabedoria do legislador aí. Muito bom. Ele, na verdade, ele está guarnecendo quem está adimplente, os clientes que estão aguardando aquelas obras, né? Então, isso é uma coisa que eu achei muito inteligente. Mas aí eu rescindi o contrato com o cliente e vou pagar nas 12 parcelas. Esse lote já entra para o meu estoque para poder vender? Sim. Eu posso automaticamente começar a vender. Se a notificação for bem feitinha, dentro da regra legal, se deu a oportunidade dele purgar a mora, que é pagar dentro do prazo previsto na lei de 6766, que é de 30 dias, tá? Então, se isso tudo foi feito por cartório, então, assim, tem todos os requisitos da notificação. Se ela foi feita certinha com os requisitos, ele está atrasado 3 parcelas, que é só depois dessas 3 parcelas que você pode notificar. Aí você tem que dar os 30 dias para ele. Essa notificação tem que ser cumprida, né? É importante falar isso, não é só mandar. Aí você pode voltar. Aí, como que eu vou pagar isso? Você vai comunicar que está à disposição dele,
né, na empresa, ou você vai fazer até uma consignação bancária daquelas parcelas. Enfim, a gente vai bolar um jeito de você também estar adimplente com o que a legislação... Eu te perguntei isso porque, então, eu tinha uma informação errada de que no momento que eu tenho um novo comprador para esse lote, eu teria que automaticamente quitar. Raquel, aí, então, uma dúvida. Eu fiz a rescisão do contrato junto a esse cliente que está inadimplente, comecei a fazer os pagamentos, né, que são devidos a ele, da restituição, da devolução a ele. Este lote eu já posso automaticamente colocar no meu estoque e vender de novo? Desde que você tenha iniciado o pagamento dessas parcelas de restituição, né? Então, a lei fala que pode ocorrer um novo registro de contrato de compra e venda a partir do início do cumprimento desse acordo aí que você fez com o seu cliente. Perfeito. Tá? Perfeito. Não quer dizer que você tenha que quitar tudo. Eu não tenho que antecipar os pagamentos e pagar. Não. Até porque você vai vender, você também não vai receber integralmente, né? Você vai começar a receber um parcelamento, senão fugiria também da questão do fluxo de caixa. Perfeito. E nós estamos chegando aqui ao final, estamos indo para a parte conclusiva. E IPTU. Como é que a gente trata a questão do IPTU no contrato de compra e venda, na relação com o cliente? Tá. Quando é devido, quando não é devido? Quando é que transfere efetivamente para o nome do cliente, do novo cliente? Tá. E isso é uma questão contratual que ela é bem sensível. Primeiro, vamos falar no aspecto do que colocar no contrato. O fato gerador do IPTU, ele é posse ou propriedade. Tá? Isso é uma definição do Código Tributário Nacional. Então, se você seguir a risca aí, você não poderia estipular esse pagamento de IPTU a partir, por exemplo, do contrato de compra e venda. Mas, ao mesmo tempo, isso é comum e de muita praxe no mercado, valendo-se aí da liberdade contratual do cliente assumir o que ele achar que deve assumir. Isso é um ponto do ponto de vista contratual, que a gente tem que... a gente alerta os loteadores, mas é uma questão de praxe e dentro da liberdade de estabelecer o que se quiser no contrato entre as duas partes. Se ele aceitou pagar o IPTU desde o início, está lá a cláusula contratual, você vai tentar fazer cumprir aquela cláusula contratual. Desde o início, inclusive, no período de obra? Pois é. Pois é. Isso, assim, eu não posso falar que é corretíssimo juridicamente, que eu não estaria sendo correta. Porque a gente teria que ter posse ou propriedade. Né? Posse a gente teria com a entrega de obras, propriedade pode até se ter antes da entrega das obras. Né? Porque o cliente ele pode transferir o imóvel, pago à vista, por exemplo. Ele pode transferir no primeiro mês. Né? Então, assim, isso é muito relativo, mas o conceito é fato gerador de posse e propriedade. Aí tem um grande problema nessa área nossa de loteamento, que é os clientes que geralmente ficam inadimplentes com IPTU. Cliente geralmente inadimplente com parcela, ele tá inadimplente com IPTU também. Mesmo aí, vamos falar que o IPTU dele está sendo cobrado a partir da posse que ele teve, enfim, está tudo certinho. E ele fica inadimplente. Isso gera um grande problema para os loteadores, que é uma coisa que a gente enfrenta diariamente no escritório. Dele, né? Exatamente. E o loteador, ele precisa ter as certidões negativas dele, fica com um aspecto negativo no município, como se fosse um débito do próprio loteador, e não é. Então, isso é uma coisa que a gente enfrenta diariamente lá no escritório, que é não conseguir mudar o cadastro municipal do lote, a propriedade sair do loteador e ir para o comprador, antes de se ter a escritura ou o contrato de alienação fiduciária registrado. A gente orienta sempre a olhar a legislação municipal, porque tem muita legislação municipal que admite você levar os seus contratos de promessa de compra e venda mensalmente ou periodicamente com uma listagem daqueles compradores e eles alterarem os cadastros municipais. É um trabalho, mas um trabalho que vale a pena.
E, às vezes, mesmo a legislação não permitindo, ter uma conversa, né, nas secretarias municipais de fazenda, e nem que seja colocar o cliente / loteador, que eu já vi colocando nos cadastros municipais. Isso é uma cautela que gera um benefício lá no futuro de não ter tanto problema, e esse dia a dia fica pesado quando tem muito IPTU em aberto. Enfim, aí em relação a esse ponto, eu queria trazer também uma novidade, que a mesma lei que trouxe a questão de incorporar casas junto com o loteamento, né? Ela trouxe uma novidade muito interessante que eu acredito que vai valer muito para os loteadores, que é o seguinte: o vendedor agora, ele pode, no cartório de registro de imóveis, pedir a adjudicação compulsória desse imóvel. O que quer dizer isso? O cliente quitou o lote e não transfere o lote para ele. E o loteador fica lá cheio dos problemas do IPTU. Não conseguiu no município resolver isso, os cadastros municipais estão todos em nome deles. Hoje, há a possibilidade de abrir um procedimento de adjudicação compulsória pelo vendedor dentro do cartório para transferir o imóvel para o comprador. E quem arca com isso? O loteador. Aí ele vai ter que pesar aí o que vale mais a pena e o que ele vai cobrar do cliente dele. Porque muitas vezes o cliente ele não quer nem ir no cartório. Talvez essa diligência vai forçar ele a se movimentar. Isso são casos extremos que a legislação ela já autorizava a adjudicação compulsória judicial, sem entrar com uma ação judicial para transferir a propriedade, mas ela não deixava clara se poderia ser feito pelo vendedor. Porque a maioria das vezes é o vendedor que não passa a escritura para o comprador e ele tem que fazer a adjudicação compulsória judicial. Agora tem a adjudicação compulsória que tramita só no cartório de registro de imóveis e ela claramente pode ser feita pelo vendedor. Então é uma novidade aí para a gente começar a tentar aplicar e que eu acho que vai vencer muita coisa aí, que a gente pode até tentar fazer de uma forma, um procedimento conjunto, pega todos os imóveis que estão nessa situação e faz um mutirão lá no cartório dessas adjudicações, vê o custo disso, vê se vale a pena, vê como é que cobra do cliente. Enfim, é uma alternativa aí que não foi criada à toa, né? Eu acho que no caso de loteamento ela vai ter um uso aí para os loteadores. Muito legal. Eu quero te perguntar mais uma coisa, mas antes quero registrar aqui o nosso agradecimento aí à galera do Estúdio 767, apoiador do projeto Jornada do Loteamento. Tem que vir aqui, eu sempre falo, fica aqui na Savassi, em Belo Horizonte, e no episódio anterior, a Raquel lembrou de uma coisa, capital nacional dos botecos, em Belo Horizonte. E uma vista linda da Praça do Savassi. Muito legal, valeu aí, valeu demais. Raquel, outra pergunta, diante dos aumentos que houveram da taxa Selic, o GPM, você falar em GPM na hora da venda, o cliente sai correndo, né? Então, tem se trabalhado aí muito IPCA nos contratos, né? E alguns loteadores estão trabalhando com poupança, apesar da poupança não ser permitida ser colocada em contrato, certo? Certo. E aí existem artifícios que são utilizados de forma que isso é menos arriscado. Não sei se essa colocação é correta. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo não sendo previsto o índice da poupança como correção, pode ser utilizada? Tem instrumentos que sejam mais seguros para o loteador, para que ele possa utilizar a poupança como correção? Ou você orienta outro procedimento? Não, eu não posso orientar nenhum índice que componha também, que ele seja composto de juros. Porque senão você vai estar cobrando juros. Mais juros. E mais juros. É a mesma coisa do CDI. O CDI ele tem uma composição de juros. Então, todo o encargo que você for prever de atualização monetária, ele tem que ser essencialmente de atualização monetária.
Então, aí é procurar um outro índice, um índice que caiba mais. Eu tenho conhecimento que a FGV ela está até estudando um índice específico para a área imobiliária, né? Que não é o índice que foi criado para alocação. Então, não tem jeito. Eu acho muito arriscado utilizar índices como atualização monetária que sejam compostos por juros também. Ou seja, a poupança não é uma boa alternativa. Não. Tá. Beleza. Raquel. Assim, na minha humilde opinião, tá? Se eu tô falando um não assim, mas é porque a gente tem que ser conservador para deixar o risco cada vez menor, né? Tá. Porque uma fiscalização desse tipo, num lançamento, numa coisa assim, é uma fiscalização grande, é uma fiscalização que barra um lançamento. Então, às vezes você tem um concorrente que vai te denunciar, alguma coisa assim. Às vezes não, né? Normalmente Então, assim, a gente tem que ser muito conservador, até porque, será que vale a pena ter esse risco se tem outros mecanismos legais, né? Então, legal. Assim, pensar assim, dessa forma. Eu gosto sempre de pensar, assim, de uma forma mais conservadora, porque eu sei o que envolve um loteamento, né? É muito esforço, é muito investimento para se chegar ali numa hora e ter uma estrutura linda lá da Lotenet montada e ter um problema, né? Legal. Raquel, de tudo que a gente conversou a respeito de contratos de compra e venda, quais são as lições, quais são os alertas que você acha que é importante deixar claro aqui? Tá. Primeiro, cada contrato de cada empreendimento é um contrato. As especificidades de aprovação, licenciamento e autorizações das concessionárias de cada loteamento é de um jeito. No escritório, a gente nunca fez um contrato igual ao outro. A legislação, ela muda muito. Quem atua no jurídico de loteamento e acompanha, a gente está sempre acrescentando coisas em contrato, experiências, melhorando, tendo estratégias diferentes. Então, não utilizem contratos padrões, não estou puxando essa sardinha aqui para o escritório, não, mas que seja qualquer assessoria jurídica, né? O contrato de loteamento ele é específico para cada empreendimento. Os cuidados, né, na legislação, a legislação hoje ela está muito sólida. E ver a especificidade, né, tentar ver aí se o padrão do loteador se adequa a um contrato que se diz mais moderno de alienação fiduciária, porque muitas vezes vê-se os benefícios da alienação fiduciária, mas o loteador ele não tem estrutura para operar aquilo, né? Ao mesmo tempo, tem loteadores que vão ao mercado a todo momento e aquele contrato é super válido. Então, eu acho que, nesse momento, é a sensibilidade de que não tem receita de bolo. Tem uma conversa muito aberta, é a gente que está assessorando, ouvir muito o loteador se abrir muito com uma assessoria para criar um contrato ali customizado ali, né? Eu tô rindo porque é o seguinte, nos Estados Unidos diz que para você sobreviver, você tem que ter 3 amigos. Você sabe disso ou não? Vamos lá, acho que não. Um advogado, um contador e um médico. Quais são os amigos que o loteador tem que ter? Um advogado. Um advogado. Contador. Um contador. Eu acho que é um advogado, um contador, um comercial muito bom. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Legal. E eu falo muito com os meus clientes. Às vezes a gente fala as coisas duras, né? Mas os meus clientes, eles falam, eu gosto de saber a verdade, porque pelo menos eu fui avisado. Então, porque o empreendedor, ele é tão ávido pelas coisas, ele é tão empreendedor mesmo, né? Que tem que ter ali com jeitinho dentro do negócio, também não querendo atrapalhar nada do negócio, mas levantando a mão de que
algumas coisas não podem acontecer, né? Então, essa amizade é nesse sentido, né? A amizade é só amigo que fala a verdade, não é? Não, e nada pior do que você estar sendo assessorado por gente que não te traz a verdade. Que aí você toma decisões erradas, né? Amigo de verdade, né? É assim, né? Fala na lata. Fala na lata. Muito legal, Raquel, muito legal. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Jornada do Loteamento. Se você está assistindo esse vídeo através do YouTube, não esqueça de curtir, dá o likezinho aí, né? Se o conteúdo for interessante para você e você acha que é legal para pessoas do seu círculo de amizades, seu círculo de negócios, não deixe de compartilhar e nos siga lá no @lotnetbr. Lembrando que sempre, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma de streaming, nós teremos novos conteúdos. Obrigadão de novo, Raquel. Temos 200 mil assuntos para tratar. Isso que eu ia falar, Denê, eu que agradeço mais uma vez, estamos aí firme e forte junto nessa jornada. Essa jornada, ela tem muito assunto para a gente tratar. E quem quiser te achar, acha por onde, Raquel? Pois eu queria até deixar o meu Instagram, o Instagram do escritório, que é @barcelos.advogados. Legal. Para que, se alguém estiver vendo isso, né, tiver alguma dúvida, tiver principalmente alguma sugestão para a gente trazer aqui de tema específico, porque a gente já listou dentro da nossa jornada aqui, acho que uns 10 temas de episódios específicos que envolvem questões jurídicas. Mas é bom também a gente ouvir se o que a gente está pensando em fazer é o que, né, o pessoal tá interessado. E podem deixar direct lá alguma sugestão e também alguma crítica, é sempre muito bem-vinda, alguma pergunta. E a gente está aí para construir realmente esse canal que traga essa vivência, essa prática, essa troca, né? Porque a gente está, igual a gente disse no outro episódio, a gente está o tempo todo aprendendo. Né, o tempo todo aprendendo. Às vezes uma pergunta é um desafio para a gente trazer aqui para falar, né? E dentro desse tempo que a gente tem aí nessa caminhada, a gente vai trazendo o que é importante. O que é importante. Essa semana eu tive uma experiência muito legal, assim, por algum motivo, não sei como é que essa pessoa me achou. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um cara novo, muito assim, você começou a falar desse loteador que é ávido por conhecimento, né? Um cara também ávido por conhecimento, entrando no mercado de loteamento. Ele é do mercado de incorporação, mercado de loteamento, e, cara, assim, o cara é extremamente interessado. Falou, Dani, o que eu tenho que estudar? Quais são as leis? E é legal, porque quando o cara começa a te questionar, você começa a falar assim, caramba, o que pra gente parece ser que a gente vive nesse mundo, é muito normal, né? Corriqueiro. E para quem está entrando no mercado, não é. E um olhar diferente, um olhar novo, né? Então, assim, quem puder, quem quiser, tá aberto, né? Nos nossos canais todos, para sugerir conteúdos, fazer perguntas. Se não gostou, também fala, né? É uma construção, né? Uma construção. A gente está começando agora para a gente construir isso e ficar o quão mais interessante aí para a gente continuar. É isso aí. Eu sempre falo que nos países europeus, o pessoal brinda com taças, né? Nós aqui em Minas brindamos com xícara. Até o próximo. Até a próxima.